Eu me chamo João Pedro e eu tenho 21 anos. Eu sou estudante de Ciências da Computação aqui na UFSC e eu também estudo essa ciência chamada logosofia. Mas então alguns de vocês podem estar se perguntando, né? O que é logosofia? O que se trata essa ciência, né? Essa ciência, ela é uma ciência criada pelo Carlos Bernardo González Pecotti em 1930, na Argentina, e ela tem como principal objetivo colaborar com a superação individual de cada ser humano. E assim, o autor ele nos convida a fazer uma constante revisão de conceitos. E aí, a partir dessa revisão de conceitos, nós estudamos o que nós vivemos e nós experimentamos, e nós estudamos o que nós experimentamos e experimentamos o que nós vivemos. E aonde que essa ciência é estudada? Algum de vocês já se perguntou isso? Essa ciência é estudada na Fundação Logosófica, uma entidade sem fins lucrativos e que ela é reconhecida pelas entidades federais, estaduais e municipais, e que ela também faz parte aqui da comunidade acadêmica da UFSC, né? Sendo que ela se localiza, aqui em cima é a UFSC, e ela se localiza aqui embaixo, no começo ali da rua Deputado Antônio Edu Vieira, do Pantanal. Mas que não se limita somente a Florianópolis, visto que ela tem diversas sedes espalhadas pelo mundo inteiro. E sobre o tema de hoje, vocês conseguem identificar alguma oportunidade na vida de vocês? Vocês já conseguiram criar alguma oportunidade? E aí, então hoje eu convido meu querido amigo Marcelo para trazer um pouquinho mais do que ele vem experimentando sobre esse tema. E aí eu te pergunto, Marcelo, qual que é o grande segredo das oportunidades? Vamos tentar descobrir. Boa noite, pessoal. Muito feliz que todos vocês aqui vieram para mais uma palestra de logosofia aqui na UFSC esse ano, né? A nossa sexta, eu acho, né, João? Palestra de logosofia. A gente já fez algumas lá no CTC, é a primeira aqui no CSE. E mais uma vez hoje para falar sobre o segredo das oportunidades. Como surgem, como são aproveitadas. Será que eu posso criar uma oportunidade? Será que isso é possível? E para a gente começar aqui hoje, em vez de fazer uma apresentação tradicional, eu vou começar me apresentando, falando um pouquinho de algumas oportunidades que eu tenho aproveitado ao longo da minha trajetória de vida. Ó, vamos lá. Meu nome é Marcelo Nunes, eu tenho 30 anos, sou formado em comunicação social, sou especialista em marketing, trabalho atualmente como gerente de comunicação em uma consultoria e sou ex-youtuber. O que isso significa? Não sei se isso é bem uma oportunidade. Mas também sou filho do Zeca e da Jo, sou namorado da Isadora que está me filmando. Sou pai desse gatinho aqui, ó, o Sushi, que não é só Sushi, é Sushi Roberto. Fofinho, né? E sou estudante de logosofia na Fundação Logosófica de Florianópolis. Eu falei aqui que eu ia me apresentar de um jeito diferente, né? Falando das oportunidades que eu já aproveitei ao longo da minha vida, mas acaba que eu só me apresentei. Então, cadê as oportunidades, né? Ser filho da Jo e do Zeca não é uma grande oportunidade que eu aproveito todos os dias? Talvez para quem não conheça eles, não saiba, mas eu posso garantir para vocês que tem sido uma grande oportunidade ser filho desses dois. Ter tido um canal no YouTube, o Nerd News, é algo que não só foi uma grande oportunidade no profissional, mas que me capacitou muito e me gerou muitas oportunidades pessoalmente. Talvez uma facilidade que eu tenha hoje de falar um pouquinho melhor em público venha desse período. Trabalhar com pessoas, uma capacidade de conviver, de me relacionar todos os dias. E ser pai desse gatinho aqui, gente, é a oportunidade de não só ter essa fofura em casa todos os dias, como também de me capacitar e cuidar desse serzinho que é tão especial para mim.
Então sim, eu acredito que tudo que eu acabei de trazer é uma oportunidade que eu já aproveitei, que eu estou aproveitando ou que eu vou continuar aproveitando ao longo da minha trajetória. E antes da gente seguir adiante com o nosso tema, né, do segredo das oportunidades, eu queria compartilhar uma pergunta com vocês para que vocês vão pensando. Não precisa responder agora, porque é uma pergunta que não se responde de bate-pronto. Mas eu queria que vocês pensassem sobre isso. Qual a grande oportunidade que cada um aqui já teve na vida? De todas. Desde sempre, assim. Se você tiver que selecionar apenas uma deles. Eu acho que esse é o vivo, né? Uma oportunidade. Estar vivo. Ter a saúde, né? Eu acho uma excelente resposta. A gente vai permear aqui a nossa apresentação com algumas oportunidades que eu venho aprendendo e depois a gente retoma essa pergunta. Eu queria ouvir mais alguns de vocês sobre isso. Mas então, enquanto a gente vai pensando um pouquinho mais também, eu queria compartilhar uma oportunidade que eu tive na minha vida, que é essa aqui, a de ter sido um youtuber. Será que isso de fato é uma oportunidade? Como eu cheguei nessa plaquinha, né? Para quem não sabe, eu tive um canal entre os anos de 2015 e 2020 chamado Nerd News, que falava sobre o universo de super-heróis. Nesse período, né, desses 5 anos, eu consegui reunir ali 250 mil inscritos, mais de 500 mil de seguidores nas redes sociais, além de mais de 28 milhões de visualizações. E agora eu vou compartilhar com vocês como eu consegui aproveitar essa oportunidade. Como que eu cheguei nesse resultado. Um dia eu acordei, eu não estava afim de trabalhar, aí eu liguei uma câmera, eu gravei um vídeo, eu publiquei no YouTube e assim eu cheguei a 250 mil inscritos no YouTube. Uma salva de palmas para mim? As oportunidades não surgem dessa forma, não é tão simples, não é como um passe de mágica, né? As oportunidades não surgem ao acaso. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Na verdade, gente, eu entendo que essa oportunidade começou muitos anos antes. Lá em 98, eu tinha 5 anos, estava voltando do comecinho de vida, que era o colégio em que eu estudava com a minha mãe. A minha mãe foi me buscar, né, no caso. E no caminho para casa, a minha mãe parou numa videolocadora e me apresentou o Batman no Retorno. E desde então, o Batman é o meu personagem favorito de todos os tempos. Alguns anos depois, no colégio, eu tive a oportunidade... Oi? É o meu também. É o seu também, ótimo. Alguns anos depois, no colégio, eu estava na 8ª série. Eu tinha que fazer um trabalho, e aí, em vez de fazer um PowerPoint, como todo mundo fazia, eu decidi fazer um vídeo. E naquele dia, eu fui apresentado a um software, não sei se vocês conhecem, chamado Windows Movie Maker. Terrível, horrível. Mas aquele software me proporcionou a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre vídeo e sobre edição. Depois eu continuei me capacitando, fiz uma faculdade de comunicação, uma especialização em comunicação e marketing, fui me capacitando nesse sentido, até que sim, alguns anos mais tarde, lá em 2015, né, a partir do momento que eu já tinha esses conhecimentos, eu estava realmente infeliz no trabalho, e um dia, um final de semana ocioso em casa, eu queria aproveitar de algumas coisas que eu gostava tanto, né, como Batman, como assistir filme, ler quadrinho, e decidi, por que não tornar isso algo mais produtivo? E aí sim, naquele dia, eu criei o Nerd News. Mas não foi do nada, né? Não foi ao acaso, houve toda uma trajetória. Eu entendo que aquela oportunidade, ela não surgiu ao acaso, né? Do dia para a noite, como um passe de mágica. Eu tenho aprendido que as oportunidades não funcionam dessa forma. Na verdade, quando eu tinha 5 anos... Opa, aqui eu, um Nerd News na época. Na verdade, quando eu tinha 5 anos, eu aproveitei da oportunidade de... saiu um slide que era tão legal, mas tudo bem. Quando eu tinha 5 anos, eu aproveitei a oportunidade de conhecer o Batman. Mais tarde, eu aproveitei da oportunidade de publicar vídeos. Esse é um vídeo que está no meu canal e que tem 15 anos.
Mais tarde eu aproveitei da oportunidade de fazer uma faculdade de comunicação, da oportunidade de fazer uma especialização. E aí sim, a partir do momento que eu aproveitei tantas oportunidades, eu estava apto a aproveitar uma nova oportunidade, né? Essa de desenvolver o meu canal, que foi um projeto que me deu tanta alegria. O autor da Logosofia sintetiza muito bem toda essa historinha que eu demorei aqui um tempão para contar, e eu acho que esse é um elemento que é chave na Logosofia. Todo um conteúdo consegue ser explicado em tão poucas palavras, de um jeito tão direto. Olha só o que Gonzales Percotte ensina sobre isso. Está no próprio homem preparar o campo das atividades para que as oportunidades surjam das possibilidades que ele mesmo criou. Elas, as oportunidades, se manifestam, não há dúvida alguma, quando chega o tempo de colher o fruto de seu esforço. Então, como surgem as oportunidades, né? Isso significa que eu posso criar as minhas próprias oportunidades. Essa, para mim, tem sido uma chave. Continuando na síntese, né, que o autor da Logosofia promove, eu queria trazer aqui para vocês mais um trechinho de algo que eu acho que, mais uma vez, resume muito bem isso. Está presente no livro Diálogos, que foi base do meu estudo para fazer essa palestra. Quando se propõe escalar posições na vida, desenvolvendo a trajetória de uma especialidade profissional, ou quando se esforça para melhorar internamente, sem dúvida aproveitará muitas oportunidades, por constituir-se ele mesmo, de fato, em agente direto delas. Então, eu posso ser um agente direto das minhas próprias oportunidades. As oportunidades deixam, então, de ser tais para se converterem no resultado lógico do esforço realizado. Isso para mim é muito interessante. Seja muito bem-vinda. Essa é a Dona Jo e esse é o seu Zeca, que já apareceram aqui nos slides. Oportunidades como resultado lógico do esforço que eu realizo. É bom a gente deixar isso na mente enquanto a gente vai avançando. Eu tenho aprendido com a Logosofia também que os processos cósmicos são regidos por leis universais. Leis essas, por certo, muito mais justas que as leis dos homens. Não sei se aqui alguém já ouviu falar sobre leis universais. Interessante. Elas regulam o espaço, a relação entre os planetas, mas também a relação entre os planetas e as estrelas e as luas, mas também o que circunda o nosso mundo e inclusive o que acontece dentro de mim. A Logosofia ensina e me dá a conhecer algumas leis universais, como por exemplo a lei de evolução, lei de câmbio, né? Lei de mudanças, lei do tempo, lei de lógica, lei de adaptação. Mas hoje aqui em especial, devido ao nosso tempo, eu queria dar atenção a uma delas que me chama muita atenção, que é a lei de herança. E sobre esse tema em especial, eu queria compartilhar com vocês algo que o autor da Logosofia ensina a respeito de herança. Se partirmos da base certa, que cada um é o resultado de seu esforço, estamos proclamando com isso que o homem herda a si mesmo. Faz sentido? Herdar a si mesmo? Eu não tinha esse conceito antes de começar a estudar a Logosofia. Não sabia o que isso significava. Na verdade, eu sempre associei esse termo, a palavra herança, a herança material. Aquela herança que pai deixa para filho, né? Bens, propriedades, às vezes uma dívida, né? Acontece. No entanto, com a Logosofia, eu tenho entendido que além dessa herança, da herança genética, existem outros tipos de herança. Existe, por exemplo, a herança psicológica, uma herança espiritual, mas aqui eu queria trazer esse grande conceito, né, que é a herança de si mesmo. O que é essa herança que eu deixo para mim mesmo, né? O que o Marcelo de ontem deixou para o Marcelo de hoje, e o que o Marcelo de hoje de manhã deixou para o Marcelo de hoje à noite? Faz sentido? Eu vou tentar explicar isso, gente, a partir de uma lógica extrema, tá?
que eu tenho vivido. Ontem à noite eu dormi muito tarde, porque eu tinha uma festa de aniversário. O Renato estava lá comigo. Aí hoje de manhã eu tinha um compromisso às 7h30 no trabalho. Eu moro lá no continente, eu trabalho no norte da ilha, então eu tive que acordar muito cedo. Então eu acordei, tomei um café rápido, coloquei a louça na pia. Nesse momento eu já me vesti e fui para o trabalho, para o norte da ilha. Cheguei no trabalho, fiz um webinar às 8h30 da manhã. Depois do trabalho, eu tive 2 reuniões comerciais pela manhã, tive mais uma reunião à tarde, fiz um bocado de entrega, aí saí lá do norte da ilha, vim pra cá, ainda bem que não tinha trânsito, por isso eu consegui chegar a tempo. Agora estou fazendo essa palestra para vocês, um momento muito feliz do meu dia, e depois eu vou para casa. E depois de um dia cheio como esse, né, cheio de desafios, eu fiz um tanto de coisa, é lógico que eu vou chegar em casa e uma bela herança me espera, né? Depois de um dia cheio como esse, a louça do meu café da manhã. Essa foi uma herança que eu deixei para mim mesmo hoje. É super simples, né? É um conceito muito prático. Lógico, eu trouxe isso aqui para fazer uma brincadeira, mas quantas coisas eu não deixei para mim mesmo, né? Para hoje à noite, para o Marcelo de amanhã, para o Marcelo do futuro, né? A partir de tudo que eu tenho feito, do que eu estudei, do que eu trabalhei hoje. Não há dúvida de que foram muitas oportunidades e algumas heranças que eu deixei para mim mesmo. Não sei se mais alguém aqui deixou essa herança para si mesmo hoje. Não, eu não deixei. Não, ótimo. Que bom, porque eu ainda vou ter que resolver essa. Deixa a cama para arrumar as coisas. A cama é difícil, né? Ainda mais quando você chega cansado. E no caso das oportunidades, né? Será que elas não funcionam da mesma forma? As oportunidades surgem à medida que eu vou aproveitando uma oportunidade, à medida que eu aproveito uma oportunidade, outra oportunidade aparece, aí eu aproveito outra oportunidade aparece, e assim sucessivamente. Mas e se eu perco uma oportunidade, né? Eu vou conseguir avançar para a próxima da mesma forma? Como se eu tivesse aproveitado a oportunidade anterior? Ou será que esse caminho vai desviar o curso? Será que muda essa herança? Eu trouxe aqui, gente, uma lógica também bem extrema para a gente tentar pensar sobre isso. Estava passando aqui pela UFSC, né, Centro de Ciências Econômicas, Sociais e econômicas. Sociais e Econômicas, e aí eu vi um cartaz que dizia o seguinte: contrata-se economista-chefe, salário R$35 mil por mês. Não sei para vocês, mas essa é uma oportunidade que eu adoraria colocar na minha vida, né? Eu adoraria aproveitar essa oportunidade. Aí tem aqui os requisitos, né? Que eu entendo como as oportunidades que eu deveria ter aproveitado para aproveitar dessa oportunidade que eu quero aproveitar. E aí os requisitos são mestrado ou doutorado em economia, finanças ou área relacionada. Como eu falei para vocês, eu sou da área de comunicação, então mínimo de 7 anos de experiência em análise econômica. Experiência em liderança de equipe e supervisão de projetos. Olha, eu tenho uns 3 anos aí de experiência em liderança, mas penso que não seja necessário para isso. Fortes habilidades analíticas e conhecimento aprofundado nos mercados financeiros. Eu não sei nem preencher um Excel, uma fórmula de soma. Histórico comprovado de previsões econômicas precisas. Para o desgosto do meu pai, sempre que eu compro o dólar cai no dia seguinte. Fluência em português. Acho que eu tô bem agora. E fluência em inglês. Não vai rolar, gente. Será que eu consigo me aplicar a essa vaga? Acho que não, né? Acho que, infelizmente, eu não vou aproveitar essa oportunidade. Então, para quem estuda aqui nesse centro e vai trabalhar e tem como perspectiva uma vaga de economista-chefe, eu não serei um concorrente. Bom, por falar nisso, né? O que mais me faz com que eu não aproveite uma oportunidade? Nesse estudo que eu tenho realizado lá na Fundação Logosófica sobre esse tema, eu fui listando alguns elementos que fazem com que eu perca oportunidades. Alguns deles que eu listo aqui, ó: incapacidade, ignorância, acaso, isso para mim é muito importante, acaso, azar, descuido e medo. Não sei se alguém aqui já perdeu uma oportunidade porque surgiu na mente aquele pensamento de
eu não consigo, isso não é pra mim não. Tem alguém muito melhor do que eu. E aí perde uma oportunidade, sendo que você era a pessoa mais capacitada para isso. Não sei com vocês, mas esse pensamento já passou pela minha mente e já me fez perder algumas oportunidades. Mas hoje aqui, pessoal, em especial, eu queria chamar a atenção para o acaso. O que acontece quando eu jogo a minha vida, as minhas oportunidades ao acaso? O que eu posso coletar como resultado, se não o próprio acaso? É uma questão de lógica, né? De probabilidade. Se eu jogo a minha vida, as minhas oportunidades ao acaso, eu vou coletar também oportunidades ao acaso. E mais uma vez, voltando à logosofia, resume muito bem isso e eu queria compartilhar com vocês. Quando o homem se abandona nos braços do acaso, é lógico que toda oportunidade que aproveite, rara por certo, obedeça a esse mesmo fator, o acaso. Questão de lógica, né? Outra coisa que, sem dúvida nenhuma, para mim, dificulta muito o aproveitamento das oportunidades são as deficiências psicológicas. Esse tema é conhecido aqui? Alguém faz ideia do que seja? O autor da logosofia ensina que deficiências psicológicas são aqueles pensamentos que não lhe ajudam. Vamos tentar melhorar isso com alguns exemplos. Timidez, a falta de confiança em si mesmo. Né? Quantas oportunidades eu perco por conta da timidez? Falta de vontade, indisciplina, rigidez, impaciência. Todas essas, gente, estão disponíveis nesse livro aqui. Inclusive a gente tem uma cópia física aqui, que é o Deficiências e Propensões do Ser Humano, mas está disponível também para download gratuito no site logosofia.org.br. No caso da timidez, por exemplo, é muito interessante que o autor traz aqui, para cada deficiência, uma antideficiência, que é uma virtude de como eu posso combater aquela deficiência. Então não é só a deficiência, não é só o que me atrapalha a evoluir, a me superar, né? É aquilo também que me faz dar um passo adiante, que me faz me superar. Eu tirei um print aqui dos livros, tá, que estão lá disponíveis no site. Aqui tem a lista de a relação de deficiências e de antideficiências. Por exemplo, ó, uma que eu tenho que lutar todos os dias contra, inclusive para estar aqui hoje. Timidez. Como é que eu posso ser menos tímido, né? Como é que eu combato esse pensamento que me trava, que me deixa com medo? Com resolução. O que é resolução? Está disponível no livro, gente. Aí, por conta do nosso tempo, depois eu convido vocês a lerem o Deficiências e Propensões do Ser Humano. E por falar nesse tema, né, gente? Quantas deficiências se passavam pela minha mente enquanto eu estava tocando aquele projeto, né, o Nerd News? Aquele que era o projeto da minha vida. E que, como eu compartilhei com vocês, ele teve um fim. Ele acabou, ele não foi adiante. E por que isso aconteceu, né? O que fez com que o Nerd News chegasse ao fim? Por mais que ele tenha sido um grande projeto que eu tive na minha vida, em algum momento ele deixou de ser viável. E isso, ó, porque os boletos começaram a chegar e o dinheiro não estava mais entrando. Quando o projeto estava bem, estava tudo indo bem, propostas comerciais chegavam de todos os lados. Por e-mail, no WhatsApp, no Instagram, todo mundo querendo promover a marca junto ao Nerd News, e aí o dinheiro sempre acabava entrando. Mas e quando o auge acabou? Quando eu não tinha mais todas aquelas visualizações? Do mesmo modo que as propostas chegavam ao acaso, elas foram embora ao acaso. E aí os boletos continuavam chegando, não, hein? E o sushi só come ração super premium. Então não precisa ser nenhum economista ou estudar aqui nesse centro para saber que a conta não fecha. Acontece que, por conta de uma oportunidade que eu já havia aproveitado no passado, uma outra empresa na qual eu tinha trabalhado, me convidaram para uma nova oportunidade. Eu aproveitei, né? Até porque eu estava precisando de algum dinheiro. Dessa oportunidade surgiram outras oportunidades, que me levaram a outras oportunidades, que me levaram a outras oportunidades, até que eu cheguei aqui. Eu estou aproveitando essa oportunidade aqui, gente, hoje, de estar aqui com vocês.
Essa para mim é uma grande oportunidade, espero que vocês também estejam aproveitando. Mas agora eu queria voltar àquela pergunta que o Denis já pensou bastante lá no início da nossa conversa, que é essa: qual a grande oportunidade que eu tive, que eu tenho e que eu continuarei tendo todos os dias, né, Denis? O que me vem à mente quando eu me faço essa pergunta? Eu, particularmente, quando eu estava fazendo esse estudo lá na Fundação Logosófica, queria responder tudo isso que eu acabei de trazer aqui para vocês. Ah, que eu fui um youtuber, que eu sou um profissional bom, que eu tenho meu pai e minha mãe, que eu tenho sushi, né, o gatinho Sushi Roberto. E era tanta oportunidade legal, né, Denis, que isso me fez gerar essa mesma chave que você gerou com uma facilidade incrível. O que me faz aproveitar todas essas oportunidades, todos os dias, e continuar em busca de novas oportunidades, se não a oportunidade de estar vivo, né? Saúde, de viver, né? E quando eu me toquei disso, me surgiu uma nova pergunta, que é: eu estou aproveitando essa oportunidade? Eu tenho essa oportunidade. Mas será que eu estou aproveitando essa oportunidade? O autor da Logosofia tem um trecho no livro que foi excelente para mim. Opa, aquilo tudo que eu falei para vocês agora. A primeira oportunidade, e por certo a mais estimável, é a que o ser tem ao ter vindo a este mundo. Oportunidade que se estende a todo o percurso de sua vida. Se ele a aproveita, cultivando a vida e enaltecendo-a numa constante superação integral, é evidente que se beneficiará com essa grande oportunidade. E aí eu reforço aquela pergunta, né? Eu estou aproveitando mesmo essa oportunidade? Eu estou cultivando a vida e enaltecendo-a numa constante superação integral? Eu tento ser alguém melhor todos os dias? Eu tento me superar, eu tento evoluir, tento vencer deficiências psicológicas, tento ser um filho melhor, um namorado melhor? O autor da Logosofia ensina que os seres humanos amam a vida, querem vivê-la, mesmo quando a maioria não saiba o que fazer para vivê-la bem. Correm assim em vão os dias, os meses e os anos. Aqui se reduz, pois, o tempo de sua existência. Então isso significa que a minha vida não é boa, que eu não vou saber viver se eu não estudar Logosofia. Minha vida sempre foi muito boa, sempre fui muito feliz. Mas o que o autor da Logosofia ensina por meio dessa ciência é a estabelecer um grande propósito de evolução. É cultivar a vida e enaltecer ela numa constante superação integral. E como que eu faço isso? Por meio de um método que a Logosofia me apresenta. Por meio de uma série de diretrizes que a gente segue no estudo dessa ciência chamada Logosofia. E aí, retomando aquela nossa grande pergunta aqui, eu queria trazer uma última enquete. Queria que vocês colaborassem levantando a mão com a resposta de vocês, que é a seguinte: o que é mais importante? A gente acabou de falar que a vida é a maior das nossas oportunidades, né? Imagino que essa não seja uma resposta difícil, mas o que é mais importante? A vida ou o trabalho? Eu vou pedir que quem acha que é a vida, levante a mão. 100% de aproveitamento. Se não tiver vida, Não tem nem trabalho, né? Então a gente concluiu aqui que a vida é mais importante. Mas se a vida é tão mais importante assim que o trabalho, quantas escolas de formação profissional a gente conhece? Como a própria UFSC, que a gente está aqui hoje, que é uma ótima escola e que tem a sua finalidade. Mas quantas escolas de formação individual do ser humano, de evolução, de superação a gente conhece? E aí eu apresento para vocês uma, que eu conheci não tem muito tempo não, gostaria de ter conhecido há mais tempo. A Fundação Logosófica, que como o João trouxe no início da nossa conversa, fica ali no bairro Pantanal, ali pertinho da do Armazém Vieira. Perfeito, João, era isso que eu queria lembrar.
E o que a gente estuda lá na Fundação Logosófica? A evolução consciente do ser humano, o conhecimento de si mesmo, o conhecimento das leis universais, né? Eu trouxe algumas hoje aqui, o conhecimento do mundo mental, dos pensamentos, inclusive daqueles pensamentos não tão bons assim, né? Como as deficiências psicológicas, a edificação de uma nova vida e de um destino melhor. Essas são algumas das coisas que a gente estuda lá na Fundação Logosófica e que eu convido vocês também a conhecer. Por fim, gente, eu tenho algumas oportunidades aqui para compartilhar hoje com vocês. A primeira, como eu já compartilhei, né, João, com você, todo sábado, às 11 da manhã, a gente tem uma reunião pública lá na Fundação Logosófica de Florianópolis. Essa semana é o meu amigo Lucas, que vai coordenar essa reunião, e o tema é gratidão, além do agradecer. Uma pergunta que ele fez nesse estudo e que me fez pensar bastante é: existe diferença entre agradecer e ser grato? Eu ainda estou estudando sobre isso e convido vocês a participarem dessa reunião também. Outra oportunidade, gente, inclusive lá na Fundação, para quem vai de carro, né, tem um estacionamento bem amplo, então é só chegar, não precisa pagar nada, a atividade é gratuita. Além disso, a gente tem montado uma série de conteúdos muito legais lá no nosso Instagram, @fl.floripa, eu sei que o Renato já segue, FL de Fundação Logosófica e Floripa de Floripa, não é difícil. A gente monta todos os convites, né, para as nossas atividades também, estão disponíveis lá. E convido vocês aí, quem quiser pegar o celular, seguir o Instagram da Fundação Logosófica, vai ajudar bastante nesse trabalho que a gente tem realizado. Todos os livros, inclusive o Deficiências e Propensões do Ser Humano, que eu compartilhei com vocês aqui, estão disponíveis para download 100% gratuito lá no site logosofia.org.br. Então, convido vocês a fazerem esse download. E por fim, gente, eu vou compartilhar com vocês uma oportunidade que eu já aproveitei alguns anos atrás e que convido todos vocês a compartilharem também. A Fundação Logosófica está oferecendo um curso de informação gratuito, com reuniões semanais com um docente da Fundação Logosófica, para que você faça um sobrevoo pelo o que é a Fundação Logosófica, o que é a logosofia, quem é esse autor, o que são esses livros, para que servem, um pouquinho mais aprofundado do que a gente trouxe aqui hoje. Esse curso é gratuito, não precisa pagar nenhuma inscrição, não precisa pagar nada em nenhum momento. Como o João trouxe, a Fundação Logosófica é uma instituição sem fins lucrativos. Para quem quiser fazer esse curso, no horário que tiver disponível, não tem um horário fixo, a Carol vai compartilhar agora uma fichinha com inscrição. Então, quem quiser fazer, é só preencher aí o nome, o melhor horário. Se não souber ao certo qual é o melhor horário, se é de manhã, se é à noite, se é final de semana, é só deixar em branco, tá bem? E depois a gente conversa e a gente acerta. No mais, pessoal, eu queria muito agradecer a presença de cada um de vocês, né? É um horário que não é tão fácil assim, né? Algumas pessoas saíram antes do trabalho para estar aqui, a chuva também não ajudou muito, mas o fato de ter cada um de vocês aqui comigo hoje me deixa muito feliz e me faz ter a certeza de que eu estou aproveitando essa oportunidade e que essa é uma oportunidade que eu quero continuar aproveitando. Tá bom, gente? Muito obrigado, uma boa noite para todos vocês e espero vê-los em breve.